A paz do Senhor. Paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Minha gratidão a Deus. Toda honra e glória ao Senhor, que nos dá a graça, o privilégio de mais uma vez estar no altar da casa do Senhor. Alegria estar mais uma vez com vocês. Obrigado, pastor Marcos, líder de missões. E uma honra estar. Bem disse o irmão antes que fazer missão, fazer evangelismo, não é parece, o inimigo se levanta mesmo. Às vezes a gente diz assim, está uma guerra. Eu pergunto, quando foi que a igreja não esteve em guerra na terra? Sempre. Se olhar a história, todas as gerações enfrentaram. Umas de uma maneira, outras de outra, mas cada geração tem o seu desafio. E só chegou o Evangelho até nós porque as gerações passadas souberam guerrear, foram usadas por Deus, e porque Jesus fez uma promessa que o inferno não prevaleceria contra a igreja. Então não se assuste com a guerra, porque a vitória sempre é certa, porque Jesus empenhou a sua palavra. Aleluia. E nós ficamos encarregados da Secretaria de Missão, da nossa convenção, e tem sido uma guerra também. É uma dificuldade. E é triste quando nem todos entendem a importância e pessoas que preferem ficar guerreando sozinha em vez de dar as mãos e trabalhar juntos. Seria muito melhor, na verdade seria muito melhor. Nesses dias difíceis aí desse mês, de maio todo e até agora, a gente tem trabalhado muito, muito mesmo. Até o médico tinha dito para mim emagrecer um pouco, pois sabe que eu emagreci quase 4 quilos trabalhando na igreja, ajudando a carregar a carreta, descarregar a carreta, montar a cesta básica. Chegava em casa quebradinho, né? Eu não sou menino mais não, né? Sou vovozinho. Então, mas a gente fica, aquele lado difícil de estar nessa grande luta que todos enfrentamos, ainda estamos enfrentando, o estado todo. Mas, por outro lado, a gente se alegra em poder servir, porque esse é o chamado para todos nós, servir. E você não pode pensar em obra, em missão, evangelismo, se você não tiver uma mente de servo de Deus, para servir aos outros. Isso é a obra do Senhor. Amém? Recebemos bastante material de evangelismo, trouxe uma caixa ali, tem mais, se os irmãos se agradar, tem mais. Eu mostraria um livretinho com toda uma mensagem sobre a salvação, conversão. Isso é muito bom. Quando chegou esse material lá, eu me alegrei, me lembrei, assim, que a gente está na obra, como diz desde menino, mas faz 44 anos que eu me casei. E naquele tempo difícil que foi, é um testemunho maravilhoso, muito longo, não vou entrar em detalhes. Mas eu consegui comprar os primeiros móveizinhos para casa, para casar, ali em Novo Hamburgo, e eu morava em Parobé. Naquele tempo não tinha essas facilidades hoje, que hoje a gente compra e paga pelo celular, né? Naquele tempo não, tinha que vir na loja. Então eu vi ali, fiz um crediário 18 vezes, comprei as coisinhas, daí eu tinha que vir todo mês de ônibus de Parobé a Novo Hamburgo. O que eu fiz? Um voto com Deus. Pegava um punhado de folhetinho, entrava no ônibus e evangelizava dentro do ônibus. Voltava, pegava o ônibus de volta de novo. Né? Então, eu não fui missionário em outros países, mas aqui na nossa terra a gente tem trabalhado com a graça de Deus bastante, desde então. Então a gente louva a Deus. Irmãos, vamos ler uma palavra em João, Evangelho de Cristo, conforme escreveu o apóstolo João. João, capítulo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz.
Ali estava a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém? Podeis assentar, mas sente orando e dizendo: Espírito Santo, fala comigo. Se Ele falar, todos nós sairemos abençoados. Se Ele não falar, sairemos do mesmo jeito. Mas já está abençoado esse ambiente desde o começo. A graça e a virtude do Senhor. Então, creio que se você fosse embora agora, já ia abençoado. Mas eu creio que Deus ainda tem mais para nós, amém? Graças a Deus, porque do Senhor é uma fonte inesgotável, uma fonte que não termina. Não sei se todos têm experiência. Eu morei no interior, nasci no interior até os 13 anos, a gente viveu lá no interior mesmo. E agora, após tantos anos, fui visitar um tio meu que mora lá, na roça, lá no interior de Palmeira das Missões. E cheguei lá e fui lá nos lugares antigos onde a gente morou, e tem lá uma fonte, que a gente dizia um olho d'água, de onde a gente tirava água naquele tempo, para casa, para tudo, e está lá a fonte do mesmo jeito. Então, a fonte que vem de Deus é assim, ela nunca acaba, ela nunca seca. Quanto mais você tira, mais tem. Aleluia. Por isso que Ezequiel 47 ele diz que viu uma água, uma fonte que saía do trono de Deus, do templo, da casa do Senhor. E à medida que o homem de Deus ali, o anjo ia medindo aquela água, ela ia aumentando de volume. Ele diz que na primeira medida de 1000 côvados, que é mais ou menos 500 metros, a água dava pelo tornozelo, mais 1000 dava pelo joelho, mais 1000 dava pela cintura, mais 1000 era uma água que tinha que nadar, não dava pé. Então isso ilustra a fonte que vem do céu, a fonte do Evangelho, a fonte da Palavra de Deus, do Espírito Santo. Ela não tem limite, então você não se acomode, não se contente com pouquinho, porque Deus é Deus de abundância. O próprio Jesus disse: eu vim para dar vida e vida em abundância. Aleluia. O problema é que às vezes nós achamos que vida e abundância é vida sem problema. Não é isso. O mesmo Jesus disse que nessa vida aqui a gente teria lutas e dificuldades, mas Ele disse: estarei convosco todos os dias. Nós lemos uma palavra muito conhecida. O apóstolo João é um dos 12. Aqui fala de 2 João, já para nós não confundir as coisas. João, o apóstolo que escreveu, e ele fala do João Batista, que nós lemos aqui. Afirma-se que João Batista era parente de Jesus, até a Bíblia diz que Maria era prima de Isabel, Maria mãe de Jesus, Isabel mãe de João Batista. Então são parentes. Então aqui João fala um João falando do outro, tá bom? Mas falando coisa boa, tá certo? Os evangelhos, nós temos 4 evangelhos na Bíblia, foram escritos muitos outros, mas esses 4 é considerado santo, sagrado, enfim, e fazem parte da Bíblia. Entendemos, por exemplo, que Mateus, ele escreveu para judeus. Então ele apresenta Jesus como descendente de Davi, o rei, daí tem toda aquela genealogia no início do Evangelho para provar para o judeu, enfim. Então ele é escrito para judeu, então ele apresenta Jesus como rei. Já o Marcos, o Evangelho, ele escreveu para os romanos, o Império Romano que governava na época. E os romanos eram guerreiros, dominavam, era um império bastante opressor. E o Marcos apresenta Jesus como servo, o servo do trabalho, do pesado.
ele apresenta Jesus como servo. Aí quando você vai para o Lucas escreveu para os gregos. Os gregos consideravam muita sabedoria, evoluiu a cultura. Vê que até hoje nós somos influenciados pelas ideias da cultura grega, até hoje. Os filósofos gregos, enfim, influenciam o mundo até hoje. Então Lucas escreve para os gregos e aí ele apresenta Jesus como homem, o filho do homem, o homem perfeito, aquilo que o grego buscava, a perfeição do homem. Então Lucas apresenta ele assim, o homem perfeito. Então cada evangelho tem essa finalidade. Já o João, o apóstolo aqui, ele escreveu para a igreja. Então ele fala de Jesus como Deus, o Filho de Deus, o divino, aleluia. Então cada um teve uma finalidade. Então tanto que o símbolo também do evangelho de João é o símbolo da águia. E aí representa assim também o azul celeste, a cor do céu. Então o evangelho que fala de Cristo como Deus, apresenta ele como Deus que realmente é. Então essas são as finalidades, e aqui ele começa então dizendo assim, no princípio. Quando você vai para Gênesis capítulo 1, diz assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. Como nós estamos falando de coisas eternas, a nossa cabecinha não alcança quanto tempo, que época, que é isso, nem nos é revelado, porque não temos capacidade de entender coisas eternas. O que é eterno? Aquilo que não tem princípio nem fim, já enrola a nossa cabeça, né? Como é que vamos entender uma coisa que não tem começo, que não tem fim, que não foi criado, mas existe por si mesmo? É difícil de entender. Então o João diz assim, no princípio era o verbo é a palavra, vem lá do logos, do grego, que significa palavra em ação. Então o verbo é a palavra que exprime ação, está em ação. Então quando diz ele era o verbo, quer dizer, ele é a palavra em ação, a palavra viva do Senhor, aleluia. Em Apocalipse, João disse assim, o mesmo João, ele disse, eu vi que saía da boca dele uma aguda e afiada espada, que é a palavra de Deus, a palavra viva. Em Efésios 6, já ele fala das armas do Espírito e fala que a espada da palavra é também uma arma do Espírito. Diz a espada, que é a palavra do Senhor. Então aqui ele diz, o verbo se fez carne, aleluia. Mas ele começa dizendo, ele estava com Deus lá no princípio, mas ele não só estava com Deus, ele era Deus. Ou seja, aí nós cremos no Pai, no Filho e no Espírito Santo, a pessoa da Trindade divina. Alguns dizem, não existe essa palavra trindade na Bíblia, mas existe as três pessoas. Quando o próprio João Batista batizou Jesus Cristo, diz que o céu se abriu, Jesus estava sendo batizado, o Espírito desceu, João viu a visão do Espírito Santo em forma de uma pomba vindo sobre Jesus, e ecoou do céu uma voz do Pai dizendo, esse é o meu Filho amado, aleluia. Então nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Louvado seja Deus que nós acreditamos. Então por isso João vai dizendo, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, mas o verbo, que é Jesus Cristo, era Deus, aleluia. Ele estava lá no princípio, e dizer, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então se João quer apresentar Jesus Cristo como Deus, mostrando a divindade do Senhor Jesus Cristo, ele já está mostrando que Jesus também é o Criador que estava com o Pai e o Filho. Quando o Senhor disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, esse façamos no plural é Pai, Filho e Espírito Santo, dizendo, façamos o homem, a ser humano, aí é homem e mulher, tá? Façamos o homem, raça humana, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então diz assim, tudo foi feito por ele, através dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então ele estava atuando em toda a criação, aleluia. Ele diz assim, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Esta expressão é maravilhosa. Veja bem, que no início da criação, o Senhor Jesus, o Senhor Deus disse assim, haja luz, amém? A primeira coisa a ser criada, porque sem luz é impossível a vida. E ele diz, haja luz. E aqui diz assim,
A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Então luz está falando de poder de criação, luz está falando de revelação, luz está falando de conhecimento, porque na luz você vê e enxerga com clareza todas as coisas, e no Senhor não há sombra, não há escuridão, não há treva. Ele é luz, Ele é clareza, Ele é revelação, Ele é conhecimento. Não existe ocultismo com Deus. Se alguém participa de ocultismo, é escravo das trevas. Sai de lá, e o Senhor é aquele que nos tira do reino das trevas e nos transporta para o reino da luz do seu Filho Jesus Cristo. Entende o poder do Evangelho? Então falar de missão é falar de Evangelho, falar de Evangelho é falar de poder de Deus, falar de poder de Deus é falar de transformação, falar de transformação é falar de novo nascimento, e só entra no reino de Deus quem nasceu de novo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então diz ele, a luz, ou seja, ele é a vida e a vida é a luz dos homens. Se Cristo é a vida e a vida é a luz, Jesus é a nossa luz. Aleluia! Ele é a nossa luz. Veja bem, um dia Isaías, no capítulo 9, verso 2, ele disse: o povo que andava em trevas viu uma grande luz. Para aqueles que estavam na região da sombra da morte, resplandeceu a luz. Então Isaías profetizou. Olha, Isaías viveu mais ou menos 750 anos antes de Jesus nascer, em torno de 700 anos antes de Cristo nascer. E ele profetizou com tamanha precisão. O que nós vemos isto? A eternidade de Deus e o poder e o zelo de Deus em cumprir a sua palavra. Uma vez ele disse para Jeremias: Jeremias, o que tu está vendo? E Jeremias disse: eu vejo um pé de amendoeira. E o Senhor Jesus disse: você está vendo muito bem, profeta, porque eu velo sobre a minha palavra para fazê-la cumprir. Aleluia! Por que ele usou essa figura? Porque a amendoeira, segundo a história, era a primeira a florescer na primavera e não falhava a sua flor. Então diz: eu velo pela minha palavra para cumprir. Então veja bem, aí Isaías profetiza lá, tantos séculos antes de Cristo, e dizendo: o povo que andava em trevas viu uma grande luz. Aleluia! Então diz ele que é uma grande luz. E João diz: ele é a vida e a vida é a luz dos homens. É esta grande luz que resplandeceu para aquele povo que estava em trevas. Ora, o último profeta do Antigo Testamento, temos ali Malaquias. E depois dele houve um período de um silêncio, sem palavra de Deus, sem palavra profética, por mais ou menos 400 anos. Silêncio de Deus. Uma tremenda dificuldade. A história de Israel é rica nesse tempo, da história, mas não houve profetas mais ou menos por todo esse tempo. E aí então de repente levanta João Batista como profeta e começa a pregar a palavra, e começa a pregar e anunciar arrependimento e a batizar. E é disto que João, que está apresentando o Senhor como o Deus, o Messias, o enviado, a luz dos homens, a vida, o profetizado por Isaías, ele toma o testemunho de João Batista para o seu argumento. E aí ele diz neste verso: houve um homem enviado de Deus cujo nome era João. Ora, João foi morto, João Batista foi morto pelo Herodes daquela época. E João, o apóstolo, escreveu esta carta, o Evangelho, mais ou menos 30 anos depois. E por isso que ele usou no passado: houve um homem enviado de Deus cujo nome era João Batista. Aleluia! O João Batista. E diz assim: e ele veio para testemunho daquele, aleluia. Então é dito que João Batista é o profeta da transição, que cerrou, fechou a antiga aliança e introduziu a nova aliança. É aquele que foi profetizado que viria alguém com a mesma unção do Elias, preparando o caminho. E quando perguntaram para João: tu é o Messias, o profeta esperado? Ele disse: não sou eu. Mas quem é você? Eu sou a voz que clama no deserto, aquele que foi profetizado para endireitar e preparar o caminho. Então houve um homem enviado de Deus que foi à frente, preparando o caminho, encerrando uma aliança e dando abertura na outra, e apresentando o Senhor da nova aliança, Jesus Cristo.
Então ele teve uma missão tremenda e extraordinária. Mas diz assim, ele não era luz, mas ele era testemunho da luz. Então quando nós olhamos para a mesma história da igreja até hoje, é a mesma coisa. Nós não somos a luz, mas somos testemunha da luz que habita em nós, Jesus Cristo, aleluia. Então o profeta disse, o povo que estava em trevas. Então antes de Jesus Cristo estava em trevas. Antes de João Batista entrar anunciando Cristo, estava em 400 anos de treva, de silêncio de Deus, sem palavra profética, sem pregação, sem revelação de Deus, sem nada. Diz assim, mas o povo que estava em trevas, nasceu uma grande luz. E lá em Lucas capítulo 2 diz assim, estavam pastores no campo, pastores de Belém, no campo, cuidando do seu rebanho de ovelha. Ele diz que de repente aparece uma multidão de anjos nos ares, aleluia, e um anjo chega para eles e diz, eis que vos trago novas de grande alegria. Isso é evangelho, novas de grande alegria. Evangelho não é tristeza, não é peso, não é opressão. Evangelho é luz, é libertação, é novo nascimento, é boas notícias, aleluia, para aquele que estava em trevas. E o anjo disse, é que hoje vos nasceu na cidade de Belém. Quem? O descendente de Davi, o Messias, o prometido, vos nasceu, aleluia. E o sinal é que vocês vão achar o menino na manjedoura, aleluia. Então cumpriu para o povo que estava em trevas, na região de sombra de morte, escuridão, nasceu a grande luz, Jesus Cristo, resplandeceu. E aí João aqui diz assim, o João, apóstolo, falando do João Batista, houve um homem enviado de Deus, que o nome dele era João. Não era ele o Messias, não era ele a luz, mas era testemunho, aleluia. O testemunho veio para testemunhar. Então se nós olhar da mesma forma, coloca o seu nome no lugar do João Batista. Houve alguém, houve um homem, houve uma mulher, o nome era tal, amém? Você não é a luz, mas você está aqui para ser testemunha da luz, aleluia. Aleluia. Quando João Batista viu Jesus se aproximando, disse assim, esse é aquele que eu estava falando para vocês, está aí ele, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. Importa que ele cresça e que eu diminua, louvado seja Deus. Eis aí o Cordeiro, e João dizia, a ele segui. Por isso ele era uma testemunha. Então nós não temos nada de nós para se orgulhar ou se exaltar. Tem gente que começa a ser usado por Deus, começa a empinar o nariz, começa a se achar melhor que os outros. O que o João, o apóstolo, disse do João Batista aqui? Ele não era a luz, mas ele era testemunho da luz. Aleluia. Nós não temos luz própria. Quando Jesus diz que nós somos luz do mundo e sal da terra, não é nós, é ele em nós, está entendendo? É ele em nós, é a palavra que ele nos deu, é esta verdade, aleluia. Então ele mesmo disse, sem mim nada podeis fazer. Mas por outro lado ele disse assim, eu vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do mal. Então ele disse, as portas do inferno não prevalecem contra a minha igreja. Então tudo é Cristo em nós, é a palavra dele honrada, é a presença dele honrada, e por isso ele permite que a gente passe por luta, mas nunca deixe as lutas nos derrotar e nos vencer para sempre. Pode em algum momento estar quebrantado, e quebrantamento sempre faz parte de um ou seja, avivamento. Antes de ser avivado, primeiro a gente é quebrantado. Não existe avivamento sem quebrantamento. Olhe para toda a história da Bíblia e a história da igreja. Você vai ver que todos os avivamentos e reavivamentos, primeiro houve um quebrantamento. Quebrantamento voluntário de alguns que se colocaram em súplica e oração, e outros porque Deus permitiu uma grande luta para quebrantar uma nação ou um povo todo, para que então viesse clamar a Deus.
e a história de Israel é cheia desses exemplos, e tudo que está, como disse Paulo aos Romanos, tudo que está escrito de antigamente para nosso ensino foi escrito. Então todo o Antigo Testamento ele é cheio de tipologias e simbologias proféticas que apontam para o Novo Testamento e nos trazem grandes lições. Eu digo assim, a igreja não é mais regida pela antiga aliança, não. A antiga aliança só foi uma aliança fechada com os descendentes, nem todos os descendentes de Abraão, os descendentes de Jacó, porque Abraão teve muitos outros descendentes, mas a aliança foi com os descendentes de Jacó. Então era restrita a uma nação, a uma etnia apenas, bastante limitada nesse sentido, mas era cheio de simbologias e tipologias proféticas apontando para a nova aliança. Então quando veio Jesus, como disse aqui o profeta João, o João Batista foi aquele que encerrou a antiga aliança e introduziu a nova aliança. E lá em Hebreus diz assim, que houve mudança de sacerdócio, e se houve mudança de sacerdócio, houve mudança de lei. Não estamos mais na lei do Antigo Testamento, mas na lei do Evangelho, do Espírito de vida em Cristo Jesus, na lei da graça, aleluia. Então é uma nova lei que nos rege. Então essa é a luz que ele disse assim, João não era luz, mas ele veio testemunhar dessa luz, aleluia, veio para testemunho, louvado seja o nome do Senhor. Ele diz, ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. Observe que ele diz assim, ilumina a todos, sem distinção. Aí você pergunta, mas por que é que uns se salvam e outros não? Porque tem pessoas que escolhem continuar nas trevas. Então continua sem salvação, mas não é que a luz falhou. A profecia é que é uma grande luz, e aqui diz a luz que ilumina todo homem, aleluia. Então essa revelação veio a todos, entendeu? A todos, independente de nação, de raça, disso, daquilo, posição social, essas coisas que é coisa de homem, não é coisa de Deus. O homem classifica classe alta, classe média, classe não sei o que, o sábio, o ignorante, isso, aquilo. Para Deus não existe isso. Para Deus todos nós somos ignorantes, nós precisamos da luz, da revelação dele. Sem a luz dele estamos todos perdidos. Não importa que aqui se ache o mais intelectual desse planeta, não importa, se não conhecer Jesus, continua em trevas. Da ignorância espiritual, a pior de todas, porque acaba levando para o inferno. O inferno existe, porque hoje tem gente dizendo que não existe, tem outros aí pregando que não existe, que vai simplesmente exterminar. A Bíblia revela que há sim inferno. Malaquias 4:2 diz, mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. Aqui ele apresenta outra face, ele diz o sol da justiça. Então nós vivemos momentos difíceis. Quando você olha para Mateus 5, o grande sermão da montanha, Jesus também disse assim, bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça, porque será farto, será satisfeito. Então Deus, ele é aquele que opera a justiça na terra, e esse talvez seja outro lado difícil de nós entender, principalmente hoje que nós temos alguns segmentos que pregam apenas a graça e apenas o amor do Senhor, e esquecem do outro lado que ele é justiça. Então, ao mesmo tempo que diz que nasceu um grande sol, uma grande luz para todos aqueles que estavam em trevas, o outro profeta disse, ele é o sol da justiça, aquele que opera justiça na terra. Então, quando acontecem coisas doloridas e desagradáveis, nós às vezes queremos reclamar de Deus, mas não vamos esquecer de uma coisa, ele é o Deus que opera a justiça. Aleluia. Então, quando o homem abusa da liberdade e abusa da paciência de Deus, e o seu pecado da humanidade não tem limite, Deus permite sim, a justiça vem, o juízo acontece. Muitas vezes é no coletivo, como tem acontecido, e às vezes o justo sofre junto. Mas a diferença é que para o justo Deus tem restituição e retribuição, aleluia, de maneira abundante. Então assim, essa é a luz que veio para iluminar, e a luz que veio para fazer justiça. Por quê? Porque diz assim que onde também abundou o pecado, disse Paulo, superabundou a graça de Deus. Então observe que por mais pecador que seja o ser humano, o pior que você possa imaginar, a graça de Deus é suficiente para perdoar e transformar e regenerar essa vida.
Portanto, temos fé que não há caso perdido. Olhe para o seu parente, para o seu amigo, para o seu vizinho, quem sabe alguém da sua família que você diz, é um caso perdido, não tem solução. Olha, esta grande luz, este poder de Deus não tem limite. Não há limites que Ele não possa operar. Então vale a pena orar, vale a pena lutar, vale a pena batalhar. Aleluia. Confiando no poder desse Deus. Observe bem, o próprio Paulo em outra carta diz que ele deixou a sua posição de Deus lá na glória, servido pelos anjos, seu trono, e veio a esse mundo. Ele se humilhou para nascer na terra num corpo humano, em forma humana. Um Deus que se fez homem, habitou entre nós, veio sofrer nossas dores e nossas aflições na carne, sofreu como nós, sentiu na carne as mesmas coisas que eu e você sentimos na carne, ele sentiu também. Tem gente que diz, não, Jesus não, é verdade, a Bíblia diz, ele se fez homem, carne e osso, sofreu fome, tentações, ira, contenda, enfrentou perseguição, calúnia, difamação, todas as tentações que eu e você passamos aqui, Jesus passou também. A única diferença diz assim, ele não pecou. Ele não pecou, nós pecamos. Ou teria alguém aqui capaz de levantar a mão e dizer, não, pastor, eu não peco. A Bíblia, se alguém disser isso, já pecou mais uma vez. Aí você diz, então estou perdido. Aí é que entra a riqueza da graça. Que o Senhor nos amou primeiro, sendo nós inimigos dele, pelos nossos pecados e ofensa. Então quando Jesus diz assim, ame o teu inimigo e ore por ele, é porque ele fez primeiro por nós. Ele não exige nada de nós que ele já não tenha feito por nós. Nós às vezes queremos exigir do outro aquilo que nós não fizemos. Não é verdade? Nós somos imperfeitos. Às vezes cobramos do outro irmão aquilo que a gente não faz, mas quer que o outro faça. Agora quando Jesus diz, ame o teu inimigo e ore por ele, é porque nós éramos inimigo dele pelos nossos pecados, e ele nos amou, deixou a glória dele e veio à terra e morreu em nosso lugar. Então ele deu o exemplo. E essa é a maior autoridade do seu testemunho, é o exemplo de vida. O exemplo fala mais alto que as palavras. Então muitas vezes não adianta a gente falar muito e as obras da gente mostrar o contrário. Aí é pior ainda do que não dizer nada. É melhor não dizer nada. Gera menos incredulidade. Está entendendo? Então Jesus deu o exemplo em tudo. Ele era Deus lá no céu. Era modo de dizer, é e será sempre Deus. Mas ele estava na posição dele de Deus lá no céu e deixou aquela posição e veio ser um ser humano aqui sujeito à morte, como foi e morreu na cruz, sentindo todas as dores que nós sentimos. E o José, o pai dele, morreu, ele era menino ainda. Então ele teve todas as dores que você e eu temos, ele teve. Por isso ele é o sacerdote perfeito que entende todas as nossas aflições. Que a carta aos Hebreus apresenta o sacerdote perfeito, não mais como os sacerdotes levíticos, que eram imperfeitos e tinham que oferecer sacrifício pelo perdão do pecado deles primeiro, para depois interceder pelo povo. Jesus não precisou de sacrifício por ele, porque ele é santo, sempre santo, não pecou. Então ele é o sacrifício perfeito, o sacerdote perfeito, que diante do Pai intercede. Quando o inimigo, quando a tua consciência, quando a tua mente te acusa de um pecado, de uma culpa, o Senhor está lá diante do Pai e diz, eu já paguei com meu sangue. Essa é a riqueza da graça. Você não precisa mais andar carregado desse sentimento de culpa, dessas trevas, do pecado, desse negócio, porque a grande luz que João testemunhou, Jesus Cristo já veio iluminar nossa mente, nossa alma, nosso coração, e tirou esse fardo pesado, diz ele, está pago, aleluia. Quando ele disse na cruz, está consumado, ele disse, está concluído, Pai, está pago. Tudo que a lei da antiga aliança exigia de juízo contra o pecado, recaiu sobre Jesus. Por isso ele disse, Pai, está pago. A humanidade está livre. Entende como é fácil a salvação?
Tem gente que complica, dificulta, cria tanta coisa. Não, a salvação é pela fé, é só você crer em Jesus Cristo, o seu pecado está perdoado, lavado, limpo pelo sangue de Jesus. Por isso Paulo disse, irmão, não é por obras para que você não se exalta em si mesmo, mas é pela fé em Jesus Cristo. Não tem nada que você possa fazer pela sua salvação, não tem nada que você possa dar para pagar a sua salvação, não tem nenhuma obra que você possa fazer para merecer salvação. Salvação é fé no sacrifício de Jesus Cristo, é crer nele. Ah, pastor, mas e as obras? As boas obras é para o salvo andar nele, para glorificar a Deus, não é para salvação não. E é para você lá no céu ter um grande galardão por causa do seu trabalho e suas obras aqui. O que é galardão? Um prêmio. Lá em 1 Coríntios, Paulo diz que tem gente que vai se salvar, mas não vai receber galardão nenhum. Apenas vai entrar no céu, porque as obras foram reprovadas. Então, às vezes, por isso que a gente às vezes olha para algum crente com as obras mal feitas na igreja, né? Que não faz as coisas direito, e a gente quer dizer, não vai para o céu. Se ele crê em Jesus, vai para o céu. Só ele vai chegar lá e não vai ter nada. Diz que vai receber uma repreensão ainda do Senhor. São mistérios da palavra. São mistérios. O amor de Deus não tem limite, mas ele é juízo. A diferença da antiga aliança é o seguinte: na antiga aliança a pessoa pecava, ele era apedrejado na hora, né? Por isso que pegaram aquela mulher em pecado e trouxeram para Jesus, disseram, ó, a lei de Moisés manda matar, apedrejar. E o Senhor, ali estava a transição da antiga aliança para a nova aliança. Em obediência à lei de Moisés, Jesus tinha que ser o primeiro a jogar pedra, porque os que trouxeram a mulher eram pecadores, mas Jesus não era. Jesus não tinha pecado. E o que Jesus disse? Quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Diz que desde os mais velhos até o mais novo saíram todos, porque todos olharam para dentro dele e viram, eu sou pecador também. E saíram todos, ninguém jogou pedra na mulher. Mas Jesus não tinha pecado, então Jesus podia dizer, eu posso apedrejar. Mas aí a graça, Jesus disse, eu não te condeno, vá e não peques mais. A riqueza da graça. Mudou a lei, pela antiga lei ela tinha que ser apedrejada, mas pela nova lei do Evangelho, Jesus disse, você está perdoado. Você está perdoado. Então não viva a vida velha mais, viva a nova vida em Cristo. Entende isso? Aleluia! Eu sei que o Espírito de Deus está falando forte como alguém aqui e está dizendo para você, está perdoado o teu pecado, não tenha mais medo, não tenha mais dúvida. Se Ele vier arrebatar a igreja essa noite, você sobe, porque você está perdoado. Tire a dúvida, não seja mais escravo da dúvida, nem do medo, você está perdoado, você está perdoada. Essa é a riqueza que Satanás tenta roubar da mente e do coração das pessoas e joga uma culpa e ele fica remoendo coisas de 5 anos, 10 anos, 20 anos, mas eu fiz isso, mas eu fiz aquilo, mas eu fiz aquilo. Antes de você nascer, Jesus já morreu na cruz por você. Aleluia! O que eu digo com isso? Ele nos perdoa antecipadamente. Nada apanha Deus de surpresa. Ele sabia de tudo, diz que a nossa salvação em Cristo já estava planejada antes da criação do mundo. Antes de nós nascer, o Senhor já perdoou o nosso pecado. Essa é a riqueza da graça. Aleluia, aleluia. Tem coisa melhor do que isso? Posso andar de qualquer jeito? Claro que não. Você vai andar na nova vida com Cristo. A diferença é o seguinte: primeiro você tem que receber a Cristo, nascer de novo. O erro que nós cometemos às vezes é pegar a pessoa que ainda não se converteu, não entendeu o Evangelho, não tem fé, e nós queremos botar nele uma capa de crente, a capa de ovelha, como dizia antigamente, né? Você tem que fazer isso, desse, dar ideia, mas ele nem entendeu o Evangelho, nem creu em Jesus ainda, e a gente quer botar de fora para dentro. Não funciona. Lá dentro continua o lobo velho que não se converteu. Então pregue uma palavra que muda, a espada que penetra na divisão da alma e do espírito, das juntas e medula, e é para discernir pensamentos. Então é a palavra que entra lá e começa a dar luz.
o entendimento, a revelação, a pessoa começa a compreender. Só o Espírito Santo pode fazer isso. Não é eu e não é você que faz, é o Espírito que faz pela palavra. Aí a pessoa entende, se converte, e aí ele entra num novo processo, santificação. Você vê o seguinte, o perdão do nosso pecado é imediato, é só crer. Mas a espiritualidade, a vida espiritual, ela é progressiva. É outra coisa que a gente tem dificuldade de entender. Por que a gente tem crentes mais santos na igreja e outros menos santos, como alguns dizem, né? Todos nós somos santificados pelo sangue de Jesus e a Bíblia chama a igreja dos santos do Senhor. Então agora falando de festa junina, né? Não. O João aqui é o servo de Deus igual nós, tá? Cara, aqueles foram mais usados. Homens e mulheres muito usados por Deus. Mas os verdadeiros santos, não é aquele que a igreja católica fala lá. Os verdadeiros santos é a igreja. Os santos do Senhor, santificados. Só que quando você vai olhar para a Bíblia, você vai ver que a santificação é progressiva. A Bíblia manda nós aperfeiçoar a nossa salvação, ou seja, a nossa santificação. Então aqueles que vão tendo intimidade com Deus e com a palavra e vão crescendo, eles vão tendo cada vez uma vida mais refinada na presença de Deus, mais santa. Aleluia. Aí você olha e diz, mas que pessoa cheia da graça, mas que pessoa cheia do Espírito, mas que coisa, né? Porque ele já cresceu. Aí você olha o outro ainda é menino, tropeçando em coisinhas aqui e ali. É igual a criança que está aprendendo a caminhar, já nasceu, mas está aprendendo a caminhar. Tenha paciência, mas ensina ele. Tem amor, tem a graça, tem a misericórdia. Não jogue para fora, mas tome pela mão e ensina a caminhar por fé. Ensina a caminhar por fé, aleluia. Então quando João, o apóstolo aqui, começa apresentando Jesus para a igreja, ele está escrevendo para a igreja e falando de Jesus como Deus, o Senhor, e ele diz, houve um homem, o João Batista, ele não era a luz, mas era aquele profetizado que veio preparar o caminho, ele veio para ser testemunha, para que Jesus chegasse e fosse aceito. Então nós somos também semelhante ao João Batista, que você vai preparando, anunciando para que as pessoas recebam a Jesus Cristo. Cadê os chamados? Cadê os enviados do Senhor? Aleluia. Acho que eu já me perdi na hora. Vamos ficar em pé. Glória a Jesus. Eu não perguntei até que hora. Está no horário. O pão do céu, a água da vida, que enche a nossa alma, que nos alegra tanto. E às vezes a gente perde o horário e vai indo, né? Começa a falar com Deus. Tu és maravilhoso, Pai. Tu és glorioso, Senhor. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, ó Eterno, que está no trono, no seu alto e sublime trono. O Senhor governa céus e terra. Está nesta casa, está neste lugar, pelo teu Santo Espírito nesta noite, Pai. É o Senhor que fala conosco, é o Senhor que chama, é o Senhor que capacita, é o Senhor que levanta. Igreja, nós estamos vivendo, preste bem atenção nessa palavra do Espírito, preste bem atenção. Nós estamos vivendo um momento muito desafiador, que eu creio que é uma preparação para um reavivamento que precisa. É profetizado na palavra. Eu sou nascido e criado na igreja, eu lembro de muitas profecias ao longo desses anos, e eu creio que nós estamos prestes a um grande reavivamento. E por isso são momentos de guerra e de quebrantamento. Infelizmente existe, isso faz parte da história. Se você olhar a história, sempre altos e baixos, assim. História de Israel, história da igreja. Vai ver as histórias dos avivamentos. Quando se fala em Europa, berço de avivamento, quando começou na Inglaterra, Reino Unido e tudo, as missões modernas, avivamentos pentecostais, depois veio para os Estados Unidos para o Brasil. Eu tive a oportunidade de ir uma vez na Europa. Aquelas igrejas de Calvino, John Wesley e outros são templos para museu, para visita. O pessoal fala em Europa, existe uma emoção quando se fala em missão e a gente diz assim, a África, por ser conhecida como continente muito pobre, grande parte da África, grande maioria, porque é pobre. Europa, não, lá é rico.
Só que espiritualmente é o inverso. Espiritualmente a África é rica. Tem muito evangelho, muito avivamento hoje na África. E você vai para a Europa, é rica de dinheiro. Mas espiritualmente é uma miséria que vocês não fazem ideia. Igreja pentecostal na Europa, com 30, 40 crentes, é uma grande igreja. E tem alguns pregadores que querem ser famosos por pregar na Europa. Vão lá pregar para meia dúzia. Mas foi pregar na Europa. Eu estive lá, meu Deus. Fala com a gente lá. Tem hoje algumas igrejas reavivando, tem, mas não é grande coisa não. Mas foi o berço dos avivamentos, então é aqueles altos e baixos. O Brasil já teve picos altos de avivamento. Mas as mesmas heresias que foram vindo de lá depois do avivamento, foi apagando o avivamento lá, apagou nos Estados Unidos. Tem megas igrejas dos Estados Unidos que hoje estão fechadas, vendendo os patrimônios que não se sustentam mais. Que eram igrejas que reuniam 30 mil pessoas para mais. Hoje estão fechadas, vendendo seus patrimônios, mudando para salas menores porque não se sustentam, não conseguem mais. E o Brasil? Hoje nós estamos debaixo de uma perseguição ideológica, não é uma perseguição sangrenta ainda, mas ameaças e até prisões já têm acontecido, e uma perseguição ideológica, doutrinária contra a igreja. E o problema é que a igreja no Brasil já há alguns anos tem se contaminado. Nós vivemos um evangelho de uma mistureba difícil. É tanto falso profeta, adivinhador nos púlpitos, digo assim, não estou falando Madureira em si, mas igreja no Brasil das muitas denominações, e surgem umas 8 a cada dia, segundo algumas pesquisas. E no meio disso aí nós temos assim, falsos profetas, evangelho falsificado, tudo que a Bíblia adverte está cumprindo. Então, para nós falar de missão e de avivamento, nós temos que deixar de ser ingênuo e olhar para o que a Bíblia diz. Vão dizer, Cristo está ali. Não está. Vão arrumar mestre que fale o que eles querem ouvir, tem coceira no ouvido. Querem e arrumam para si mestre que fala o que quero ouvir. Não, aquele lá eu não vou, eu vou ali. Lá, não, aquele eu não quero ouvir, eu quero ver aquele outro. E não se enganem com multidões. A voz do povo é a voz de Deus. Onde é que está? O povo disse, crucifica ele. Aleluia! Glória! O momento é crítico. Mas nós cremos nessa luz que temos falado essa manhã. Eu tenho visto gente nos púlpitos com espírito de adivinhação, não é espírito de Deus não. Mas aqueles que querem correr atrás de profecias vão atrás, multidões. Engano puro. Engano puro. Fique na clareza e na simplicidade da palavra. Essa aqui não fala. Somos pentecostais, somos. Cremos em dons do Espírito, cremos. Mas precisamos ver que a Bíblia diz que Satanás é o imitador. E ele tem duas estratégias. Ele vai na frente querendo se passar por Cristo, que é o chamado espírito anticristo. Ele é contra, e ele vai na frente querendo se parecer com Cristo. Por isso que o anticristo deve aparecer na terra, o homem. O espírito já age, está aí, agindo na terra. Mas o homem vai aparecer antes de Cristo descer, querendo se passar por Cristo. Quando ele não consegue isso, ele vem depois tentando destruir o que foi feito. Então olhe para a história. Como falei, da Europa é esse lugar de grandes avivamentos. Hoje aquelas igrejas são museus, abandonados, vazios. Um dos pastores, não lembro qual foi dos pastores agora, mas tem um desses pastores aí, que diz que teve numa dessas igrejas na Inglaterra, ele achou ali uma meia dúzia, um pouco mais, uns 10 irmãozinhos, velhinhos, orando, e ele chegou a dizer, igreja, não, somos nós, não temos mais pastor. Quando essa meia dúzia de velhinho aqui morrer, a igreja fecha, porque não tem mais gente. Então o diabo vai depois destruindo. Então se a gente não vigiar, né? Nós temos muitas e antigas profecias, como diz, eu sou dos crentes antigos. Se você não sabe, recém eu fiz 66 anos, tá? Nascido e criado na igreja. Então já vivi muitas fases nesses anos aqui.
da igreja, fases da igreja. E me lembro de muitas profecias sobre o Brasil. E antes ali da virada do século, se dizia assim: o Brasil é celeiro de missionários. E sem dúvida, o país que mais enviou missionários para o mundo é o Brasil, e ainda tem. Então eu creio que Deus não mudou o plano dele com o Brasil. Eu creio que é um processo de refinamento e de purificação da igreja no Brasil. Esse aperto, esse arroxo para cima da igreja, perseguições, porque é onde acontece a purificação. O que não é verdadeiramente convertido não resiste, salta fora, cai, é desmascarado, mas aquilo que é puro, que é verdadeiro, permanece, e é esse que vai fazer a obra deste último avivamento profetizado. Aleluia, aleluia. Então, estou falando aqui revelações da palavra e revelações do Espírito. Amém? Então o que eu quero dizer hoje, existe um desafio hoje aqui. Existe um desafio. Talvez eu devesse fazer um apelo aqui, quem quer se converter, aceitar Jesus, reconciliar, voltar, você é livre para fazer isso. Mas o maior desejo que sinto no meu coração nesta hora é: cadê os soldados de guerra que querem topar o desafio desta hora? Cadê os corajosos que querem ser o instrumento de Deus nesta hora? Abacuque começou a profecia dele no capítulo 1, queixando e lamentando da situação de Judá, situação de Israel, de Jerusalém. Senhor, até quando a injustiça, até quando o mal, e o Senhor não age, até quando? No capítulo 2 ele disse assim: eu vou ficar na vigia, ou na torre, ou no fortaleza, e vigiarei e aguardarei para ver o que o Senhor fala comigo. Aí quando o Senhor disse que ia operar justiça contra as nações ímpias, ia salvar Jerusalém, ia restaurar, aí é que ele disse lá no 3,17: então me alegrarei no Deus da minha salvação. Não importa que o resto tudo esteja falhando, me alegrarei no Deus da minha salvação. Por quê? Porque ele vai operar justiça na terra. Então o Abacuque se colocou como instrumento de Deus. Ele ficou na posição de vigia, aguardando que o Senhor falasse com ele. E essa é a posição que nós temos que tomar hoje. Se você me entendeu a pregação, entendeu esta palavra, está entendendo esta palavra do Espírito aqui, não é emocionalismo, não. No Reino Unido, na época de avivamento, na Escócia, houve um jovem, não lembro o primeiro nome dele, se que era Evans, não lembro outro nome. Ele orava por avivamento, e ele foi para o seminário, e num culto tinha um pregador ministrando, e quando o pregador usou a palavra quebranta-nos, diz que ele se jogou na primeira cadeira, ele orava e dizia: quebranta-nos, Senhor, quebranta-nos, quebranta. Aquele era o clamor dele. E diz que ele foi tão cheio do Espírito Santo naquele dia, que eles dizem que ele deve ter sido batizado no Espírito Santo, coisa que era estranha naquela época para eles. E esse homem foi um homem que ganhou mais de 10 mil almas para Jesus. Aleluia. Por que isso? Porque ele topou o desafio, ele sentiu o chamado, e ele começou a orar e diz: me quebranta, Senhor, me quebranta, Senhor. E ele foi tão cheio do Espírito, que foi um grande homem de Deus. Foi que nem o Billy Graham, quando foi com o professor dele fazer uma visita na Inglaterra, na casa de John Wesley, quando saíram ter esquecido se deram conta que faltavam, voltaram lá, acharam ele ajoelhado, no lugar onde o homem de Deus orava anos atrás, ele já era morto. E ele dizia: Senhor, faça de novo por mim, ou em mim, o que o Senhor fez com esse homem. Billy Graham ficou conhecido como o evangelista do século passado. Morreu aos 99 anos, prestes a completar 100 anos. Ganhou milhares e milhares e milhares de almas para Jesus. E quando quiseram que ele se candidatasse a presidente dos Estados Unidos, ele disse: eu não vou descer de posição para ser presidente logo nos Estados Unidos, né? Ele é embaixador do reino de Deus. Alguém que entendeu o chamado de Deus. Se tiver uma pessoa aqui hoje que entenda o chamado de Deus e comece a dizer: eis-me aqui, Senhor, me quebranta, me usa. Grandes coisas Deus pode fazer.
Os grandes avivamentos não foram com a multidão. Começou com poucas pessoas, 1, 2, 3, 10, mas poucos que ousaram se quebrantar aos pés do Senhor e aceitar o chamado. E aceitar o chamado. Vem. Se você entende que é um chamado e você quer corresponder a esse chamado, vem. Lá no meu início de ministério, eu não sou grande, não sou famoso, não sou nada, mas esses anos todos na obra, lá no meu comecinho de obreiro, no meio de umas lutas muito difíceis, um dia eu me prostrei e disse: Senhor, irmão, eu disse: Senhor, eu vou te servir, vou atender, vou fazer a tua obra. Não importa se eu estiver de pé, se eu estiver de joelho ou se eu estiver rastejando. Não importa se eu tiver muitos amigos ou poucos amigos ou não tiver amigos. Eu vou atender o teu chamado e vou fazer a tua obra. Irmão, quanta prova eu passei, quanta luta, você não faz ideia. Mas em todo tempo a mão do Senhor me segurou e continua me segurando. E eu posso ver a mão de Deus aqui esta noite. Eu posso ver o Senhor batizando com o Espírito Santo aqui esta noite. Posso ver Ele renovando aqui esta noite. Porque Ele não falha. Ele não falha. Vai orando. Já posso ver o mover do Espírito. Recebe. Se for possível, os obreiros e obreiras orar. Faça. Deixa Deus te usar. Toca Jesus. Vai enchendo, vai batizando. Levanta, missionários e missionárias. Levanta, Senhor. Vai tocando, Jesus, vai tocando, Espírito Santo, vai tocando, Senhor. A espada está na mão, usa. Usa. Não temas, quem faz é o Senhor. Seja cheio do Espírito da graça, recebe o Senhor. Toca, Jesus. Toca, Senhor. Toca, Senhor. Dá força, saúde, graça. Enche do Espírito. Usa para a glória. Vai orando, igreja, vai orando. Vai dizendo: eis-me aqui, usa-me, Senhor. Usa-me. Encha-me, vai clamando, coração quebrantado, fica aí, vai orando, vai clamando, deixa o Senhor te renovar, deixa Ele te batizar, deixa Ele te encher, recebe de Deus, recebe do Espírito, enche, porque Ele está se movendo neste lugar. É o Espírito Santo que dá o dom da visão, da revelação, da cura. É Ele que capacita para o testemunho, para o evangelismo, para a pregação, para tudo. É Ele que capacita. Por isso você tem que ser cheio do Espírito, senão nada funciona.
tem que ser pelo Espírito Santo, senão nada funciona. Permaneça adorando onde você está. Permaneça adorando onde você está. Eu tenho que perguntar esta noite: temos alguém aqui para reconciliar com Deus essa noite? Alguém distante, afastado, que precisa reconciliar com Deus esta noite? Levanta a sua mão, quero ver, quero orar por você. Você está aqui na frente, você está lá. Hoje também é noite de salvação. Alguém que ainda não tomou uma decisão por Cristo, mas hoje quer tomar uma decisão de ser um crente convertido, seguir a Cristo, ser um salvo em Cristo Jesus. Temos alguém para tomar essa decisão essa noite? Levanta a mão aí, quero ver, quero orar também por ti. Temos alguém? Tem alguém aqui na frente? Tem mais alguém? Fala. Quer reconciliar? Ele diz que quer reconciliar com o Senhor. Tem mais alguém aqui? Tem mais alguém? Eu sei que tem, porque o Espírito de Deus insiste comigo para insistir mais um pouquinho. Tem alguém? Levanta a mão, por favor, por salvação da sua alma. A oportunidade está aberta. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor Jesus Cristo, por tua graça. Eis aqui o teu Filho, Senhor, que o sangue de Jesus lava, purifica, santifica, o Espírito Santo traz a luz da fé, do entendimento, Senhor, e que o nome dele esteja no céu, no livro da vida. Cobre com teu sangue, livre de todo mal, lava, purifica, perdoa, santifica, Pai. Meu Senhor, é teu Filho na tua presença. Senhor Deus, eu te louvo nesta noite pela vida da tua igreja aqui, Senhor, teus filhos e tuas filhas, que a tua mão de graça, tua mão de virtude, Senhor, cobre, abençoa, livra de todo mal, enche do Espírito, Senhor Jesus Cristo, e levanta servos e servas cheios da tua graça, comprometidos com o teu reino, para fazer a tua obra. Senhor, abençoa e prospera neste lugar esta causa, salvando e libertando muitas almas desta cidade, Pai, para a glória do teu nome, para a glória do teu nome. Que o teu reino cresça, que o teu reino prospere neste lugar, que o teu nome seja glorificado. Enche do teu Espírito filhos e filhas deste lugar, Senhor, e acrescenta graça, virtude, unção, Senhor, capacitação do céu, para a glória do Senhor, e recebe em nome de Jesus aí. Aleluia.